E aí, pessoal, tudo bem? Depois de um longo tempo ausente, estamos de volta com as produções de vídeos do canal. Esse vídeo de hoje vai tratar sobre termômetro de máxima e mínima. Esse carinha aqui. Nós vamos mostrar como é que ele funciona, explicar os valores que aparecem no display, como é que tu configura ele e como é que tu faz as leituras. E por fim, mais no fim do vídeo, nós vamos também fazer uma pequena abordagem metrológica para que a gente possa explicar para vocês o que fazer com as informações coletadas aqui do aparelho, certo? Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, comentem e compartilhem, pois é muito importante para o canal essa interação de vocês. Vamos lá? O termômetro de máxima e mínima mede a temperatura ambiente e registra, para além dela, a temperatura máxima e a temperatura mínima num determinado período, certo? Ele tem dois sensores, o sensor interno dele e um sensor externo, que é este termopar aqui, que nós colocamos com água destilada, certo? Depois eu vou explicar por que desse termopar estar dentro da água, ok? Então ele tem nessa parte de cima o display do sensor interno, porque aqui em cima, na parte superior direita, ele tem a indicação IN. Então nessa parte superior direita ele mede a temperatura, nessa parte, no display superior, ele mede a temperatura interna do sensor, que nada mais é do que a temperatura da nossa sala. E no display de baixo, aqui na parte superior direita, a gente vê um out. Então, justamente esse sensor de baixo, ele mede a temperatura do termopar, que seria a temperatura das nossas soluções, porque a gente utiliza no nosso laboratório soluções bastante diluídas, né? Então, o comportamento dessas soluções, sob o ponto de vista da deformação térmica, ou expansão ou contração, ela é muito similar ao da água destilada. Por isso que a gente usa esse termopar com água destilada, tá certo? Então agora a gente vai explicar como é que a gente faz a leitura e configura, tá? Toda vez que a gente entra no laboratório, a gente reseta o aparelho. Eu não vou resetar aqui agora, porque senão vão ser todas as temperaturas iguais, eu não vou poder mostrar para vocês. Mas acontece o seguinte, toda vez que a gente entra no laboratório, os nossos alunos ingressam na sala, a própria temperatura corporal das pessoas vai afetar a temperatura ambiente. E isso vai fazer com que, normalmente, a temperatura se eleve, certo? Por isso que a gente precisa ter, da melhor forma possível, a temperatura máxima e a mínima, para que a gente possa tentar medir a variação de temperatura que ocorreu ao longo de um turno de trabalho nos nossos laboratórios, certo? Então, como é que a gente faz? Os alunos entram na sala e a primeira coisa que fazem é resetar o aparelho, certo? Aí vão fazer as suas análises, vão fazer as suas leituras de volume, vão usar pipeta, diluir, bureta, né, balão e etc e tal. No final da aula, né, no final do procedimento, eles vão vir aqui e vão ler a temperatura máxima e a mínima. Como que isso é feito? Tem este botão aqui, Max Min. Se tu aperta uma vez nesse botão, aparece tanto no display superior quanto no display inferior a indicação Max. E isso significa que o que aparece no display é a temperatura máxima, tanto do sensor interno, que mede a temperatura ambiente, que neste caso aqui é 28,4, quanto pelo termopar, que mede a temperatura da água, que neste caso aqui é 27,2. Se apertar mais uma vez, o display mostra temperaturas mínimas, tanto para o sensor interno quanto para o termopar. O sensor interno me diz que a temperatura mínima deste termômetro, desde que ele foi resetado, foi 27,3. E da água, desde que foi resetada, a mínima é 26,7.
Apertando mais uma vez, ele volta a mostrar a temperatura deste momento, tanto para a sala, 28,4, quanto para o termopar, 27,2. Agora que a gente já fez aqui todas as leituras, eu vou resetar para vocês verem como é que funciona. Então, se eu apertar no reset, ele vai resetar e ele vai mostrar a temperatura do momento da sala, 28,5, e da água destilada, 27,2. Se eu apertar no max e no min aqui, vai aparecer a mesma temperatura, ó. Máxima, 28,5, 27,2. Mínima, 28,5, 27,2. Então, essa seria um marco zero, né? E aí, agora, depois que passar o tempo, o pessoal vai chegar e tudo mais, e aí essas temperaturas vão variar, certo? Vamos falar de metrologia química agora? A gente aprende em metrologia química que tanto as nossas soluções quanto o vidro sofrem deformações devido à temperatura. A nossa vidraria volumétrica, aquela que nós usamos nos laboratórios, nas análises químicas, que são basicamente a pipeta volumétrica, o balão volumétrico e a bureta, essas vidrarias elas são calibradas a 20 graus. Existe uma norma ABNT que determina os procedimentos de calibração desses equipamentos, né? Mas é mais do que isso. Para além de calibrar, os traços de referência da pipeta e do balão e a escala graduada da pipeta, elas também são marcadas no vidro a uma temperatura de 20 graus. Então, toda vez que a gente usa essa vidraria, né, a gente precisa considerar a deformação térmica devido à temperatura, caso a gente use ela fora de uma temperatura de 20 graus. Então, a gente precisa considerar essas deformações, que pode ser expansão, caso a temperatura seja maior do que 20, ou contração, caso a temperatura seja menor do que 20. Existem dois fatores que a gente tem que considerar, falando agora de metrologia mesmo, tá? Existe um erro sistemático, porque este erro, tanto a mais quanto a menos, ele é um erro fixo, certo? Então, ele é um erro ou a maior ou a menor, ele não é um erro aleatório, ele é um erro sistemático, e todo erro sistemático precisa ser corrigido, certo? Como é que a gente faz a correção do erro sistemático devido à variação de temperatura da sala, né? Diferente dos 20 graus? A gente faz essa correção a partir dessa equação que está aqui na tela, né? Onde ΔV é justamente a variação de volume devido à diferença de temperatura, V é o volume nominal, no caso do balão e da pipeta são os próprios volumes nominais dos instrumentos, e no caso da bureta é aquele valor lido, né, da tua análise. ΔΓ é a variação do coeficiente de expansão térmica do vidro e da solução. Eles estão aqui em cima também. Vocês veem que a variação do coeficiente de expansão térmica da água ou da nossa solução, ela é bem maior do que a do vidro, né? Embora ela seja na ordem de grandeza do 10 na menos 4, ela é bem maior do que a do vidro. E por este motivo que normalmente, na verdade, sempre se utiliza vidraria borosilicato para fazer essas vidrarias volumétricas, esses equipamentos, justamente porque esta vidraria, este tipo de vidro, ele resiste mais às variações de temperatura, tá? Então, calculando o ΔV, a gente faz a correção direta. Se nós gastamos 14,5 ml na bureta, nós vamos ter que fazer a correção somando ou diminuindo esse ΔV. E aí vai depender do valor da temperatura lida no nosso termômetro, certo? Se essa temperatura ela for acima de 20 graus, a contribuição de ΔT vai ser positiva, portanto, o volume ΔV vai ser positivo. Se essa temperatura for abaixo de 20 graus, a contribuição ΔT vai ser negativa, portanto, o ΔV vai ser menor do que zero, ou seja, o volume vai ter que ser corrigido para menos, certo?
O outro fator é o fator da incerteza. Como eu já dei uma esboçada aqui, a gente tem uma incerteza associada a qualquer tipo de medida. Quanto mais aqui nesse nosso termômetro, que não é um termômetro calibrado e tudo mais. Então, o que a gente faz aqui é uma estimativa de uma incerteza, sempre tendo o bom senso de pegar o pior caso, certo? Então, eu vou fazer algumas simulações, né, de valores aqui, a partir de agora, para que vocês possam entender como que mede, quando que usa um, quando que usa outro, quando que corrige, quando que não corrige, o que é erro sistemático e o que é incerteza associada a uma medida ou uma variação de temperatura, tá certo? Então, vamos começar aqui com as nossas simulações. Bom, pessoal, para fazer as nossas simulações, primeiro a gente tem que ter em mente o que a gente vai usar e por que a gente vai usar, ok? Em termos de resultados, assim. Então, toda vez que a gente entra num laboratório para fazer uma análise, a gente precisa ter cuidado com relação aos valores e resultados e leituras que a gente faz e que a gente gera. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A gente entra no laboratório para fazer uma análise e a gente usa uma pipeta volumétrica. Nesse caso aqui, vamos usar uma pipeta volumétrica de 20 ml. Precisou usar essa pipeta para fazer colher uma amostra e titular, certo? Então, a gente vai usar essa pipeta. A gente sabe que toda vez que a gente usa essa pipeta volumétrica, a gente tem 3 componentes de incerteza no uso, que envolvem o uso dessa pipeta, que são a incerteza herdada da calibração do instrumento, a incerteza de leitura de menisco e a incerteza de expansão térmica, certo? Essas 3 componentes, elas vão formar o conjunto de certezas que envolvem o uso dessa pipeta. E a mesma coisa é para um balão volumétrico, tá? Aqui também, no lado aqui, eu estou colocando a descrição dessas incertezas, certo? A incerteza herdada da calibração, ela deve ser coletada, digamos assim, do certificado de calibração do instrumento, tá? A incerteza de leitura de menisco é aquela que se faz por estudos de repetitividade e reprodutibilidade. A única forma de tu conseguir essa incerteza, porque ela é algo empírico. Cada um tem o seu jeito de ler um menisco, né? Então, a gente faz cálculos estatísticos para determinar qual é a incerteza de uso, né, de leitura desse menisco, tendo em vista efeitos de repetitividade e de reprodutibilidade. E a incerteza devido à expansão térmica, ela é uma incerteza que envolve 2 fatores, na verdade, né? A gente tem um erro sistemático, como eu falei já no vídeo, a gente tem a correção do erro sistemático e a gente tem o cálculo efetivo da componente de incerteza devido a esse efeito térmico, né, das expansões e contrações, em função de que a gente usa o equipamento numa temperatura diferente dos 20 graus, que é a temperatura de referência, tá? Então, quando a gente entra no laboratório, a primeira coisa que se faz aqui nos nossos laboratórios é resetar o termômetro de máxima e mínima. E aí a gente faz todos os nossos ensaios, pipeta, usa balão para fazer diluições, faz as titulações, 3 vias de análise e tudo mais. E quando chega no final das nossas análises, a gente vai fazer as leituras da temperatura máxima e da temperatura mínima ao longo do processo, certo? Eu vou usar os mesmos valores que já estão no vídeo. Então, a minha temperatura máxima aqui é de 27,2 graus Celsius e a minha temperatura mínima, aquelas que eu leio lá no termômetro, 26,7 graus Celsius, ok? Então, o primeiro efeito, como eu falei, é o erro sistemático, pelo simples fato de que a gente usa esse instrumento a uma temperatura diferente de 20 graus. E aí, tanto o vidro quanto a solução vão sofrer deformações térmicas, né, ou expansão ou contração. Então, para calcular o erro sistemático, a gente usa esta equação. ΔV é igual a V, que é o volume lido,
né, da pipeta, do balão e da própria bureta, vezes o delta gama, que é a variação do coeficiente de dilatação térmica do vidro e da água, vezes o delta T, certo? Esse delta gama aqui, como eu já falei, ele é o gama da água menos o gama do vidro. Neste caso aqui, é o vidro borosilicato, ok? O gama da água, que é o coeficiente de dilatação térmica da água, é da ordem de 2,4 vezes 10 na menos 4, e o do vidro é 9,9 vezes 10 na menos 6. Fazendo esta conta, isto dá 2,3 vezes 10 na menos 4. Então, como eu falei, ó, a variação, né, o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, ele é bem inferior do que o da água, e é por isso que a gente usa esses vidros borosilicato para fazer essas vidrarias volumétricas, porque impacta menos esses efeitos de dilatação térmica nesses vidros, porque o coeficiente de dilatação térmica dele é muito pequeno. Então, aqui é praticamente a água, né, que influencia. E esse ΔT aqui seria a temperatura menos os 20 graus Celsius. E que temperatura seria essa? Qual temperatura nós vamos usar? Neste caso aqui, a gente, e em todos os demais, obviamente, a gente usa sempre o pior caso, né? Aquele que impacta mais na dilatação ou na contração. Então, se vocês olharem aqui, entre o 27,2 e o 26,7, teve algum momento em que a temperatura do laboratório chegou a 27,2 e ela impactou mais na dilatação térmica, tanto do vidro quanto da solução. Então, é o pior caso sempre que a gente vai usar. Então, neste caso, T é igual a 27,2 graus Celsius. Então, aqui, para calcular, isso aqui é um delta, tá, gente? Não é um A, pelo amor de Deus. Então, para calcular esse delta V, ok? A gente vai pegar o volume lido, no caso é o volume nominal da pipeta, é 20 ml, tá? Vezes o delta gama, que aqui neste caso eu já calculei, é 2,3 vezes 10 na menos 4, e vezes, então, aqui, ó, o 27,2 menos o 20 graus Celsius. Este valor aqui dá 7,2, tá? Agora vamos calcular aqui quanto que dá esse valor, ok? Vamos pegar aqui a calculadora e vamos ver. 20 vezes 2,3 vezes 10 na menos 4, vezes 7,2. Esse valor é, ΔV é igual a 0,03312 ml, tá? Este valor é um valor que precisa ser corrigido. É o erro sistemático devido à expansão térmica, né? Pelo simples fato de que a gente está usando esse equipamento numa temperatura diferente de 20 graus, ok? Então, o volume corrigido vai ser igual ao volume lido mais o ΔV. Se esse ΔV é menor, o volume corrigido vai ser menor do que o volume lido. Se esse ΔV é maior do que zero, digamos assim, for um valor positivo, esse valor corrigido vai ser maior. Então, para o nosso caso, o volume corrigido é igual aos 20, que é o volume nominal da nossa pipeta, mais 0,03312 ml, porque eu usei essa pipeta 27 graus e ela, tanto o vidro quanto a solução, expandiram volumetricamente, ok? Então, o meu volume corrigido vai ser igual a 20,03312 ml. Este volume, 20,03312 ml, é o valor que vocês vão usar nos cálculos. Toda vez que vocês precisarem usar
o valor dessa pipeta nos cálculos, para calcular diluição, para calcular o próprio resultado da análise de vocês, vocês vão usar esse 20,033, que é o valor corrigido. Este é o primeiro efeito. O segundo efeito é a incerteza. E aí, quando vocês vão fazer o cômputo geral da incerteza do método, vai ter uma componente lá que é o uso da pipeta. Quando vocês vão fazer o cálculo das contribuições para o uso da pipeta, vocês vão ter que calcular a incerteza, a componente devido à incerteza herdada da calibração, a componente devido à expansão térmica e a componente devido à leitura do menisco. No caso de pipetas e balões, são essas três, tá? Para vocês calcularem isso, vocês vão lançar mão de uma outra equação. ΔV é igual a volume lido vezes delta gama vezes U de T. O que é esse U de T? É a incerteza devido à temperatura, tá? Porque aí vocês vão calcular esta componente aqui, ΔV, que neste caso é o efeito devido à expansão térmica, tá? Mas quem é esse U de T? Esse U de T, na verdade, é a incerteza herdada da calibração do meu equipamento, do meu termômetro de máxima e mínima. E isso eu pego no certificado de calibração do meu aparelho, ok? Mas nós não temos o nosso termômetro de máxima e mínima calibrado. Então, como nós vamos resolver este problema? Bom, a gente tem leituras de temperatura máxima e mínima, né? A gente tem uma leitura de temperatura máxima e uma leitura de temperatura mínima. E aqui a gente gera, então, uma faixa sobre a qual a temperatura ao longo do nosso processo, ela variou. Então, a gente pode inferir que esta faixa de temperatura em que a temperatura variou ao longo do trabalho, ela gera uma incerteza devido à expansão térmica. Não é das melhores alternativas que se tem, mas é a possível, para que a gente possa calcular. Vocês têm que ter em mente que este U de T, ele é tirado do certificado de calibração. Mas como nós não temos um certificado de calibração, nós temos uma temperatura máxima de 27,2 graus Celsius e uma temperatura mínima de 26,7 graus Celsius, a gente sabe que houve uma faixa de variação de temperatura aqui de 0,5 graus. E nós vamos adotar esse valor como sendo a incerteza de temperatura, certo? Como eu falei, é uma estimativa um pouco grosseira, mas a gente, quando utiliza isso na tabela de incertezas aqui, que eu vou colocar aqui adiante, a gente vai dar o devido tratamento a esse valor aqui, em função da distribuição de probabilidade que a gente adota para ele, ok? Então, vamos lá. ΔV é igual aos meus 20 da minha pipeta volumétrica, vezes o 2,3 vezes 10 na menos 4, que já é o meu delta gama calculado, vezes o 0,5, que é a estimativa da incerteza. Vamos fazer aqui, então, o cálculo disso. 20 vezes 2,3 vezes 10 na menos 4, vezes 0,5. Este ΔV é 0,0023. Esse valor representa a contribuição para a incerteza padrão combinada do uso da pipeta, a contribuição dos efeitos de expansão térmica, quando a gente vai calcular a incerteza padrão combinada da pipeta, ok? Então, quando vocês forem utilizar essa pipeta para o cálculo de incerteza, a gente vai utilizar 3 componentes que vão contribuir
para o cálculo da incerteza padrão combinada do uso da pipeta. Como eu já falei, incerteza herdada de calibração, incerteza de leitura de menisco e incerteza de expansão térmica. Esta contribuição de incerteza de expansão térmica, ela vai ser este valor, 0,0023, e ela vai ser tratada como uma distribuição de probabilidades retangular. Porque uma distribuição de probabilidades retangular, a gente tem, por exemplo, numa faixa que vai do x1 até o x2, a gente tem, para uma distribuição de probabilidades retangular, a mesma probabilidade do valor verdadeiro está em qualquer um dos pontos desta faixa. Então, a gente dá este tratamento para essa incerteza quando a gente for calcular a incerteza padrão combinada do uso dessa pipeta, certo? Quando a gente está usando uma bureta, são esses mesmos, sob o ponto de vista da expansão térmica, o raciocínio é igual. A única coisa que muda é esse valor lido, que na real não é o valor nominal, não é o volume nominal, né? Esse volume lido aqui é o volume da pipeta que tu leu do ponto final da titulação. E para fazer o cálculo da incerteza do uso dessa bureta, a gente vai ter que agregar mais duas fontes de incerteza, que é a incerteza devido à resolução do equipamento, porque tu tem uma escala graduada, então a resolução ela é um fator importante, e a incerteza em torno do ponto de viragem, porque isso é uma incerteza importante também, porque aquela corzinha, né, a corzinha do indicador ali, que sempre tem uma incerteza em torno do ponto final de uma titulação, ok? Então, basicamente é isso, tá? Recapitulando, a gente tem dois efeitos. Tem o efeito da correção do erro sistemático, onde tu vai usar esta equação aqui, né? ΔV é igual ao volume lido vezes ΔΓ vezes ΔT, onde para ΔT aqui, essa temperatura, tu vai pegar sempre o pior caso, né? Pode ser o máximo, pode ser a temperatura mínima, desde que seja o valor mais distante dos 20 graus, vai calcular esse ΔV, e esse ΔV aqui vai ser corrigido do volume lido, e tu vai ter aí então um volume corrigido, e é sempre esse que tu vai usar para os cálculos, ok? O segundo efeito, então, é o efeito da expansão térmica, e esse valor aqui, esse ΔV, corresponde ao efeito, né, a contribuição da expansão térmica para o cálculo da incerteza padrão combinada do instrumento, do uso desse instrumento, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que vocês recebam sempre a notificação quando eu colocar novos vídeos, e de dar aquele joinha, né, que é muito importante para nós. Também podem compartilhar o vídeo, podem comentar, eu estou sempre respondendo as perguntas de vocês, podem sugerir novos vídeos, enfim, fiquem à vontade, a interação de vocês é muito importante para o canal, tá bom? Até a próxima!